informação, conteúdos aí referente à nossa saúde mental. E em janeiro, estamos hoje num dia muito especial. Vamos falar hoje sobre Janeiro Branco, sobre a importância da saúde mental. E hoje, eu e a minha amiga Letícia Goulart vamos apresentar para vocês o programa. Boa noite, Letícia. Boa noite, Fátima. Boa noite, pessoal. Hoje é um dia, né, pra gente, assim, que a gente tá bem em casa, bem à vontade. A gente vai falar de coisas que a gente domina, né? É muito bom estar aqui com vocês. Espero que o nosso programa aí possa contribuir pra gente com essa campanha muito bonita, né, de conscientização aí. Na verdade, o Janeiro Branco é uma forma de dar voz, né, um pouquinho à psicologia, a essa área da saúde que vem crescendo aos poucos. Tem pouco tempo, né, que a gente ganhou essa abertura para falar um pouquinho sobre a saúde mental. Geralmente a saúde física ela é muito mais comentada, falada e até mesmo buscada, Letícia, né? Então as pessoas, se ela sente uma dor no pé, se persistir um período, lá uma semana, duas, já busca um ortopedista, né? Se a pessoa tem um problema dermatológico, se a pessoa tem um problema de visão, alguma questão assim, já vai buscar o profissional de saúde. A única doença que ainda as pessoas tardam em buscar ajuda é relacionada à saúde mental. E isso é preocupante, né? E eu acho que vem muito de uma crença, né, de que você pode controlar o seu cérebro, né? A gente não faz isso com outros órgãos do nosso corpo, né? A gente não diz assim, nossa, eu tenho uma gastrite aqui, mas eu vou pensar positivo, essa gastrite vai passar, né? E rola muito essa confusão entre o que é a mente e o que é o cérebro e o que é muitas vezes hormonal também, né? Então, muitas vezes o paciente chega pra gente com uma demanda de mau humor, por exemplo, e é hormonal, né? Então, a gente faz toda essa linha de investigação muito interessante, muito árdua e muito também personalizada, né? Porque as pessoas são muito diferentes, né? Então, eu acho que a gente precisa, principalmente, acabar com o mito de que a saúde mental é controlada por nós, né? Ela não é. Muitas vezes ela tem fundo biológico, precisa de medicação, inclusive, né? E outras coisas. Obviamente, a terapia vai ajudar, né, a reestruturar, fazer essa reestruturação cognitiva. Mas e até lá, né, Fátima? Exato. Então, o Janeiro Branco, ele tem é um movimento, né, com essa intenção de trazer um pouco mais à tona a importância da gente cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né, das situações que acontecem no nosso dia a dia. Resumindo aí, tratar um pouquinho da saúde mental. E é uma área ainda que a gente encontra bastante resistência. Muitas vezes as pessoas tem sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e ao invés de procurar ajuda, fica sempre naquele dilema que a Letícia está comentando. Eu consigo sozinho, é só ocupar a cabeça, é frescura, uma hora passa, já estou melhor. E com esse diálogo, com essa maneira de pensar, a depressão vem crescendo, a gente vai falar um pouquinho de números daqui a pouco. O número de suicídio cresce a cada dia, infelizmente. O alcoolismo cresce e as doenças relacionadas com a saúde mental vêm só aumentando, né? As agressões físicas aumentam, as violências contra a mulher, contra os homossexuais, enfim, a violência cresce. O estudo que eu estava lendo até referente à questão da importância da saúde mental relacionava até mesmo com o aumento dos acidentes de trânsito, né? A maioria dos acidentes de trânsito estão relacionados com o alcoolismo. O alcoolismo é um sinal aí de que tem alguma coisa de errado com a saúde mental. Então, a gente precisa começar a entender a importância de se falar sobre isso, de falar um pouco mais sobre isso, né? E o Janeiro Branco, ele vem com essa intenção. Então, eu convido também os amigos psicólogos que assistem a gente, que eu sei que acompanham o programa Psicologia Explica, para comentar, para falar um pouquinho também do trabalho que você realiza, que é tão importante. Temos que começar a dar visão ao nosso trabalho. E o programa Psicologia Explica serve para isso também. Então, eu conto com a participação de vocês no dia de hoje. É interessante que você estava falando do alcoolismo, né? E também estava me lembrando assim, o tanto que eu recebo de pessoas no consultório que estão passando por um sistema de abstinência sem saber, né? Então, às vezes a pessoa também, ela de repente está passando por um processo de parar de fumar,
Ou parar com o uso recreativo da maconha, que também é uma coisa que está muito atualizada, assim, muito recorrente no consultório, né? Muitas pessoas fazem uso de maconha, uso recreativo de maconha. E muitas vezes o excesso desse uso ou a falta desse uso também causa sintomas, né, de saúde mental, de questões psicológicas. Então, assim, existem uma ampla gama de problematizações que podem vir a surgir também do consumo de drogas, aí, tanto lícitas quanto ilícitas, né? E que, de repente, você está falando assim, parei de fumar, eu tô de boa, agora eu tô tranquilo, vou fumar vou mascar um chicletinho de nicotina aqui e vai passar. E não vai passar, né? Porque o cigarro, inclusive, a dependência psicológica que se cria, né, do cigarro é gigantesca, né? Geralmente você vai transferir para outro objeto, né? Então, existe a comida, e as pessoas falam assim, nossa, parei de fumar, ganhei peso, né? Por quê? A sua compensação estava no fumar, né? A forma de alívio de tensão, de busca de prazer. Você tira, né, algo que vai trazer um alívio oral, aí você vai procurar um outro. Normalmente, a compulsão, né? A compulsão, o objeto, né? Então, assim, o ideal é você tratar o quê? A compulsão. Percebe como está interligado no nosso dia a dia a saúde mental? E só para nota aí para vocês, né, saberem, o Janeiro Branco ele foi criado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrão. É um mineiro lá de Uberlândia. Beijo para Uberlândia, né? Quem sabe se tem alguém assistindo, né? Mas mineiros temos. Os mineiros são sempre muito presentes aqui, né? Em Cajamar, principalmente, tem muito mineiro. Então, Uberlândia, né, foi o precursor. Eles começaram com um trabalho, Letícia, muito legal. E o Leonardo, sou ruim de nome, né? O Leonardo é um psicólogo que um dia até ele fala que foi uma missão que foi dado para ele, né? Ele pensou nisso, porque existe Outubro Rosa, Novembro Azul, temos aí o Dezembro Vermelho, que é referente ao HIV, enfim, várias ações aí de saúde. E não se tinha nada relacionado à questão da saúde mental, à questão de cuidar dos sentimentos. E ele teve esse insight, né? E o legal é que em Uberlândia, nesses anos aí, após 2014, eles realizaram várias ações, que é o que a gente estava tentando fazer aqui também. Trazer a psicologia mais para perto de vocês. Então, o que eles fizeram? Levaram assuntos da psicologia para as igrejas, para as escolas, levaram até mesmo para o ônibus, né? O episódio que ele conta de um psicólogo que chegou no ônibus e começou a falar da saúde mental. Então, assim, tipo isso, né? E, assim, muito legal. E eu me senti muito identificada com essa ação dele, que é o que a gente tenta fazer aqui. Trazer para vocês mais informação sobre saúde mental. E até a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e a Letícia, o quanto a saúde mental ela está relacionada com coisas tão corriqueiras, né, com as violências que a gente vivencia. Até a gente estava falando de um caso que aconteceu aqui em Cajamar, né, no último final de semana, um assassinato que teve, na verdade, a gente está em investigação ainda, né, se foi de legítima defesa, né, enfim, sem querer tomar partido de nada, mas quando a gente avalia o caso um pouco aí de fora, a gente percebe as questões psicológicas que estavam envolvidas neste caso, né? De um lado, talvez, um agressor com dificuldade de lidar com a frustração da perda, né? O outro também com a dificuldade de lidar com a agitação do outro, né, com a cobrança do outro, né? Não estamos julgando ninguém, porque só eles sabem as razões que os levaram a ter esse ato, mas as questões psicológicas estão presentes também. Quanto mais a gente consegue trabalhar nossos impulsos, controlar nossos impulsos, mais qualidade de vida a gente tem, melhor qualidade de decisão a gente tem. Então, assim, a saúde mental ela é importante porque ela vai atingir diretamente todas as suas relações. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso e dar atenção àquilo que você sente e àquilo que você pensa. E eu acho que a gente precisa sempre estar lembrando as pessoas, né, que a vida é um processo dinâmico, né? Então, nós vamos nos frustrar, nós teremos maus momentos e bons momentos, né? E geralmente nós temos esses altos e baixos, né? Então, a gente não pode deixar que um momento seja decisivo para ou trazer uma vida ou acabar com uma vida, né? Então, a gente precisa ter esse autocontrole de saber realmente o que a gente quer, quais são as consequências dos nossos atos, o impacto que gera. Estava conversando com uma colega de profissão esses dias e ela estava me relatando um caso de um
de um rapaz que ele traiu a esposa, né? E tudo bem, assim, não fez, digamos assim, por pura conveniência, por maldade, etc., né? Aconteceu. E isso teve um impacto enorme na família dele, não foi só com a esposa dele, né? Então, quando ele foi descoberto, digamos assim, o impacto foi enorme, foi nos filhos, foi nos avós das crianças, né? E a primeira coisa que ele disse foi: nossa, eu não sabia que ia ter esse impacto, né? Então eu acho que isso é falta de uma autoconsciência mesmo, né? De, nossa, olha, o que eu faço pode realmente reverberar, né, a vida das pessoas. Fora N questões, eu acho que a psicologia é gigantesca, sabe? É muito louco, porque é desde o, olha, não estou, sei lá, satisfeito sexualmente com, olha, matei um cara aqui na esquina, né? Então, assim, é muito grande, né? Então, eu acho que o Janeiro Branco, ele vem muito trazer, assim, conscientização pela minha parte, de compreensão, eu imagino, né? Muito para essa questão de gente, olha, nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós erramos, então vamos prevenir, né? Vamos ter um trabalho preventivo, não vamos deixar o negócio chegar num ponto que não tem mais o que fazer, num ponto que você não quer mais sair da cama, num ponto que você não quer mais tomar banho, né? Não, vamos fazer isso antes, vamos se autoconhecer. O autoconhecimento liberta a gente, né? Então, quando eu vou para uma faculdade, por exemplo, eu tenho que conhecer aquele assunto, eu tenho que dominar aquele assunto, eu tenho que fazer seminários sobre aquilo. É uma forma de conhecimento. E aí, às vezes, a gente está tão focado em formas de conhecimento externas que a gente não pensa no nosso autoconhecimento, né? Que, na verdade, é a chave de tudo isso. Não adianta eu ser um bom profissional, um bom pai de família, uma boa mãe de família, ou uma boa pessoa solo, né? Como se diz, né? Que também podemos ser solteiros nessa vida. Então, assim, não adianta eu ser uma boa pessoa e eu não me conhecer o suficiente para saber onde estão as minhas limitações, onde estão as minhas potências, quais são os meus valores, o que eu posso usar ao meu favor, o que eu preciso melhorar. Né? Então, eu acho que também traz essa questão do preventivo. Poxa, a gente está em 2020. A depressão já é a doença mais incapacitante do mundo, né, Fátima? Então, assim, a gente está falando de uma epidemia, gente. A depressão é uma epidemia. Os números são bizarros. Eu até trouxe alguns aqui, que eu estava vendo de uma pesquisa da USP, né? Então, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Né? Então, nós temos, nos últimos 10 anos, um aumento de 18,4% nos casos de depressão. E aí você vai falar assim, 18%, Brasil muito grande, né? Então, obviamente, o Brasil é o país mais grande, aliás, o maior país, né, da América Latina. Então, obviamente, os números aqui serão, né, proporcionais. Mas a gente está falando de 322 milhões de pessoas. 322 milhões de pessoas, né? Então, é 4,4% da população terrena. É muita gente. Né? E no Brasil, 5,8% dos brasileiros sofrem com esses problemas de ansiedade e depressão, né? E aí a gente tem também o Brasil como o país mais ansioso da América Latina, né? 9,3% da população. Geralmente as mulheres sofrem mais de transtornos, né, do que os homens. Obviamente, não preciso dizer, né, carregar a bandeira que eu sempre trago, né, Fátima? A Fátima já olha para mim assim, ai... Vai começar. Né? Mas que, obviamente, uma estrutura patriarcal, opressora, né, e blá, 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 né, contribui muito para isso, né? Já que são 7,7% dos casos mulheres, né? E 3,6% para os homens aqui dentro desses 9,3%. Então, a gente precisa olhar para esses números com muito constrangimento, de fato, né? Porque a gente não está fazendo um trabalho de alertar as pessoas disso, né? É muito pequeno, né? Acho que quando tivemos, assim, entre aspas, né, a epidemia da AIDS, né? Hoje temos aí também o câncer muito aflorado, né, em muitos aspectos, e o câncer é bem difícil porque é muito diverso, né? Mas a gente está sempre preocupado com essas doenças que são do corpo, né? E aí a gente esquece que existem doenças que fazem a gente querer morrer em vida, né? Parar de viver, assim.
E o legal, quando você fala a estatística dos números aí de ansiedade, depressão no Brasil, é que o Brasil é o segundo país com maior número de psicólogos no mundo. A gente perde... em 2017, eu estava vendo um documentário sobre isso, né, uma palestra sobre isso. E aí o palestrante falava, né? Ele falava que até em 2017, isso, pelo menos, o Brasil era o